Mate tá lá no Corinthians, vamos falar do Coringão. Dorival, 2 jogos, 2 vitórias. Como é que tá o clima por aí, Matheus? Fala, Fred, abraço pra você, pro Caio. Olha, gente, pode parecer clichê dizer que o clima mudou aqui desde que o Dorival chegou, mas fato é que realmente melhorou muito. E não que tivesse conturbado com o Ramon Dias, tá? Mas havia esse entendimento interno de que uma mudança seria necessária e que o Dorival seria o nome ideal para isso. Agora, do que eu pude apurar, o Dorival realmente vem surpreendendo a todos, especialmente com o trato que ele tem com as pessoas, né? Um cara muito humilde, muito atencioso, principalmente. Tanto é que no primeiro dia que ele teve contato com os jogadores, com a diretoria, ele comentou que o Corinthians era o time que faltava na vida dele. Até, especialmente, né, por uma questão familiar, o pai do Dorival era corintiano, então realmente são muitos os elementos que fazem tanto os torcedores como quem trabalha aqui no Corinthians ter essa esperança de que o Dorival realmente foi o nome certo para o clube e de que ele faz um trabalho muito promissor à frente do Corinthians. Fred, volto com você. Muito obrigado, Mate. Isso a gente não tinha dúvida, né, Caioba? O Dorival é muita gente boa. Mas o que você gostaria de destacar nesse começo de trabalho dele? Por mais cedo que seja, né, ele estreou em casa, o que me chamou muito a atenção foram as mudanças. E como o time melhorou depois das substituições. Porque uma coisa é você jogar com um homem a mais, com uma superioridade numérica, e não transformar esse domínio em volume de jogo, em chances criadas. O Corinthians teve rendimento e resultado. Venceu e convenceu. Com um asterisco ali na expulsão. Você acha que foi injusto? Ah, foi injusto. Não era para ser expulso. Nem encostou. O Bruno Henrique não era para segundo amarelo. E o VAR não pode chamar porque não foi vermelho direto. Mas o Bandeira tá ali para isso, o quarto homem tá ali para isso. É só chegar para assim, professor, não encostou. Segue o jogo. E aí talvez o jogo fosse um pouco mais difícil. Mas o Corinthians fez um grande segundo tempo e uma grande partida. Exato, e grande partida do... tem uma sonora do Dorival, né? A gente tava falando aqui desse começo dele. Vamos ouvir o Dorival? Então coloca aí pra gente, por favor. Só mesmo quem está vivendo aqui dentro pode mensurar tudo que representa. Vim com várias equipes, tivemos alguns resultados muito importantes aqui dentro, mas sempre construídos com muito trabalho, com muita dedicação, justamente porque nós jogávamos não só contra uma equipe, mas, acima de tudo, contra o seu torcedor, que faz a diferença. Para mim é uma satisfação e eu espero viver momentos importantes aqui dentro. Boa, agora vamos falar do Yuri Alberto. Vamos até colocar aqui no telão. Olha que só, estava no meu cartolinha. Falhou. Não, agora foi. No meu tá no seu cartola? 25 pontos, garoto. Olha isso, artilheiro do século, 68 gols, passou o Romero e aqui empatou na artilharia da Arena. Mas, como tem mais minutos jogados, muito provavelmente deve passar o Romero em breve. Vamos mostrar os gols enquanto você vai comentando do Yuri Alberto aí. Ele fez um hat-trick perfeito, né? Direita, esquerda, de cabeça, Caioba. Repertório, né? Você tem hat-trick na carreira? Eu tenho hat-trick. Que é isso? Talvez num número menor do que o Yuri Alberto. E assim, tem a questão da lei do ex, do jogo grande, né? Porque tem jogadores que fazem hat-trick quando o jogo já tá 2, 3, 4-0 e o resultado já decidido. É diferente de você fazer a bola do 1-0, do 2, do 3 e ter um impacto muito grande no resultado final. O Yuri é um ótimo centroavante e precisava dar um basta, né, nesse jejum, porque é muito importante pro Corinthians. A gente melhorou muito com o técnico. Evidente. 2 jogos, esquemas táticos diferentes, postura de Dorival, sem covardia. Mas a gente vai precisar de reforços, tá? O Dorival, que é um zagueiro, não vai falar isso. Ele não vai falar, tá? Ele não vai falar. Mas ele quer um zagueiro. Ele quer atacante de lado e ele quer até centroavante. Por quê? Pensamento de campeão. Por exemplo, o Dorival deu para perceber que ele entende que o Coronado, apesar de marcar um golaço no jogo contra o Inter, não tem intensidade para jogar 90 minutos. Ele entendeu isso, ele deixou isso já bem claro na última entrevista coletiva dele, depois do jogo contra o Novo Horizontino. Então, quando você não tem um Coronado, e quando você não tem um Garro, você não pode jogar no esquema losango com 2 atacantes, que é o esquema que ele mais utilizou na carreira, um dos técnicos que mais utilizaram o losango. E o Corinthians hoje é obrigado a jogar com 2 atacantes. Sempre que se tentou jogar com 3 atacantes, a casa caiu, porque o Yuri tem que estar dentro da área, junto com o Memphis, do lado dele, saindo, né, para puxar a marcação e dar enfiadas de bola e ele atacar o espaço. Só que tem um problema, vai ter jogo
que o esquema com 2 atacantes não vai encaixar. Vai ter jogo que o adversário vai neutralizar. E já aconteceu isso muitas vezes. Vai ter jogo que não vai dar para escalar 2 atacantes. Vai ter jogo que é importante 3 atacantes. É importante um centroavante. Cara, então você tem que ter um reserva. Então isso é uma informação que eu estou dando, tá? O Dorival quer um centroavante, mas ele quer atacante de lado também. Agora, o Fabinho está super preocupado com o momento político do Corinthians. Eu vou dar a letra para vocês de uma situação política do clube, tá? Só para... o pessoal falando do Verratti, né? Só para vocês entenderem. Se... Gente, deixa o like, tá? Deixa o likezão aqui. Se o Augusto cair, quem assume é o Stabile. O Stabile vai ficar de forma provisória e o Stabile vai concorrer, porque estatutariamente, talvez ninguém nunca te explicou isso, mas eu vou te explicar. O Stabile pode concorrer à presidência do Corinthians, mesmo depois de forma provisória, tá? E eu acho que o Stabile, ele vai ficar com o Fabinho de imediato. O Fabinho já está em negociação com alguns nomes no mercado, correto? Então, acho que não vai mexer muito a estrutura de reforços com uma possível saída do Augusto Melo, tá? E o Fabinho e o Dorival já estão alinhando as contratações. Estão conversando com o goleiro reserva, estão conversando com o zagueiro, estão conversando com atacantes de lado, estão conversando com o centroavante. Está buscando, digo, não exatamente com o atleta, mas com o empresário do atleta. Já está tentando adiantar algo para, na janela, o Dorival ter os jogadores na intertemporada. O Dorival quer os reforços logo no início da janela. É bom lembrar que o Corinthians errou muito nos últimos anos por contratar no fim. Primeiro errou por contratar somente na janela do meio do ano. Ou por contratar e se reforçar com mais intensidade na janela do meio do ano. Tá? Errou muito nisso. E o pior, no final da janela do meio do ano. Então, assim, tudo isso que eu estou passando para vocês é informação, tá? O Dorival quer atacante de lado e quer centroavante. E isso que eu estou falando agora é informação também. Não sei se o Dorival vai confirmar isso numa coletiva ou não vai, mas eu vou falar. O Dorival quer os reforços já para o início da parada. Vai ter o Super Mundial, vai parar em junho agora, dia 12 de junho, 14 de junho para. Mês que vem, daqui um mês praticamente vai parar. Ele quer os reforços já logo na primeira semana. Para quê? Para que esses reforços façam uma pré-temporada, entre aspas, que é uma intertemporada, uma pré-temporada, para voltar depois do Mundial, já com o time encaixado e ele ter as opções. Entendeu? Ele ter essas opções. Porque o Corinthians também vai perder jogador no meio do ano. O Yuri Alberto, por exemplo, pode ser um deles. Então, assim, vencemos, o treinador é muito bom, dá a cara dele rápida no time, né? Só que a gente precisa de reforços. Os gols que o Corinthians tomou contra o Internacional de Porto Alegre, os gols que o Corinthians tomou contra o Inter, não foram por problema tático. Não foi problema tático, foi problema técnico. Foram erros individuais, tá? Individuais. Então, gente, nós vamos precisar de reforços. A gente não vai aguentar com o ministro da Educação em disputa de títulos. A gente não vai. O Hugo precisa de um goleiro experiente para até fazer uma pressãozinha nele. O Mateuzinho precisa de um lateral para fazer uma pressão nele. Um bom reserva. O Corinthians precisa de reforços no ataque. Então, isso já está sendo analisado, conversado. O Corinthians busca reforços já no mercado da bola para tentar já, para o Fabinho tentar atender, né, a pedida do Dorival Júnior, que é ter os reforços, tá? Ter os reforços
Já logo na primeira semana, sabe? Também. Amanhã estarei lá, hein? Eu sei. Na Casa do Povo. Você e Lili Nascimento juntos. Exatamente. Que coisa maravilhosa, hein? Gustavo Zupac. Aliás, Lili, depois das informações do Corinthians, que, claro, é mais importante, eu queria que você mostrasse o seu MOOC. Não. Só pra ter, Não vale, só pra não tirar tá, a dúvida não. entre quem passou o final de semana treinando e quem passou em Copacabana. Só pra gente ver se tem alguma diferença. Eu tô de blusa de manga comprida, não vale. Excelente. Acho justo. Bora. Começar Vai? com o Corinthians primeiro, né? É melhor. Então Isso, vamos nessa. Timão. Bom dia para vocês do estúdio, ao Fã de Esportes. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava porque à tarde o elenco se apresenta para o único treino, tá? Porque ontem foi recuperação depois do jogo, depois do grande jogo, né, contra o Internacional, grande vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí recuperação dos atletas. Hoje o único treino em campo, questões táticas para a partida de amanhã contra o América de Cali pela Sul-Americana. Jogo importantíssimo porque o Corinthians precisa vencer, é o jogo em casa diante da sua torcida e os 2 últimos jogos dessa fase serão fora de casa, então contra o Racing do Uruguai e depois contra o Huracan. E aí a tabela tá mais ou menos assim, do grupo C. O Huracan é o primeiro colocado, tem 7 pontos, depois vem o América de Cali com 5 pontos e o Corinthians com 4 pontos até aqui. Então amanhã a disputa vai ser direta aí para ficar com a segunda colocação e antes da bola rolar, o Huracan vai enfrentar o Racing do Uruguai. Então o Corinthians vai saber mais ou menos aí se o Huracan não vencer, o Corinthians, quem sabe, consegue assumir a liderança do Grupo C, porque a gente lembra que na Sul-Americana somente o primeiro passa direto, o segundo vai para o playoffs com o terceiro que vem da Libertadores. Bom, quem não joga essa partida? O zagueiro Gustavo Henrique, porque ele passou por uma cirurgia para retirada de uma hérnia inguinal, deve ficar por 1 mês fora dos gramados, e também o Garro. A previsão é que ele volte no início de junho, mais tardar no início de junho. O Angileri esteve fora da partida contra o Internacional por controle de carga. Então a expectativa é que ele esteja em campo amanhã, já recuperado e entre os titulares. Lembrando que o Dorival está rodando o elenco, conhecendo os jogadores. Ele falou que vai fazer isso ao longo da temporada. Então é claro que fica aquele mistério aí para saber como o Corinthians será montado para a partida de amanhã, mas de fato precisa vencer, precisa pontuar se quiser seguir vivo para a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, amigos. Tchau, Lili, Cadê o tchau. Muki? Não, É agora, é agora? Não. É, claro. Eu ia no direito, mas eu vou no esquerdo, que é o mais forte mesmo. Sério, que esculacho, cara. Que esculacho. Vixe Maria, tá vendo? Eu só não tô fazendo Isso também. é foco, E aí, isso Mari? é foco, olha lá, ó. Eu só não tô fazendo que eu tô de A blusa. lâmpada. Que isso? É um Trocar a pãozinho. lâmpada. Sai. Tampa aqui, ó. Vamos chamar a Vitória. Bisnaguinha de respeito, né? Tá vendo? É isso aí, fiel torcida. Tudo bem com vocês, abençoadas e abençoados? Eu tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Coringão. Tem muitas informações do nosso Timão que venceu e venceu muito bem, né? A equipe do Internacional, que vem fazendo um bom início de temporada, né? Por 4-2, Coronado fazendo aquele golaço e o Yuri Alberto fazendo hack-trick. Então, assim, temos que parabenizar todos, todo mundo está de parabéns. É o Dorival com esse talento que ele tem, né? Já te dá uma cara muito rápida, né? Para a equipe, né? Para o time que ele está à frente, e é o caso do Corinthians. E o Dorival já pediu, né, para a diretoria do Corinthians contratar, né, 5 reforços, e um desses reforços é o lateral direito do Racing, muito bom de bola, Martirena, chega para jogar no lugar do Mateuzinho, é isso mesmo, muito mais experiente do que o próprio Mateuzinho, é um cara campeão, tá sendo campeão no Racing, né, já ganhou 2 títulos, né, venceu o Corinthians, então assim, é um cara que a equipe do Corinthians conhece muito bem, é um jogador que tem a cara do Timão, um cara de raça, um cara que vai para cima, cruza muito bem, né, o Corinthians também tá pensando em contratar centroavante, por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo top. Então eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre a possível chegada do lateral Martirena. Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!